Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Que honra, que privilégio. Vem cá, Luquinha, por favor, meu filho. Nós estamos no mês da juventude e durante esse mês os jovens têm ministrado a palavra. Tem sido um tempo tão poderoso, quarta profética, meu Deus, que palavra que o Gabriel trouxe, né? Muito poderoso. Então, assim, não perca, querido. Entendeu? Nós temos entendido que esses jovens não são a igreja do amanhã, são a igreja do hoje. Estou ficando velho, pastor Marcelino também está ficando velho, Dudu também, né? Então é essa juventude, é esse povo aí que vai ser os futuros pastores da Central. Nós cremos nisso, amém? Queria que você estendesse suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do Luquinha. Obrigado, tá, meu irmão? Que Deus te abençoe, tá bom? Pai, obrigado, Deus, pela vida do Luquinhas, que o Senhor venha conduzi-lo, que o Senhor venha ministrar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Usa ele, ó Deus, como duto desobstruído para o louvor da tua glória. Nós abençoamos a tua casa, abençoamos os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que chama pelo nome dele, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. Ó Deus, usa o teu filho de uma forma extraordinária, em nome do teu filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Boa noite, Central. Boa noite. Glória a Deus, que noite foi essa? Agradeço ao pastor Rodrigo, Marcelino, Dudu. E por cada um de vocês que estão aqui. Meu nome é Lucas, mas muitos me conhecem como Luquinhas, esposo daquela mulher maravilhosa lá, Tainara. Mais linda. Família, estamos no mês da juventude, né? E Deus já tem falado muito, desde o começo, desde o Renilson até o Gabi, e vai continuar falando. Amém? Família, primeiramente, isso vai ser poderoso, cara. O que Deus tem trazido para nós é tremendo. Desde o começo, do começo desse mês, tem sido algo totalmente diferente, né? Da juventude se propondo a pregar, a se doar, a viver tudo isso. Amém? Vamos falar hoje o tema da palavra, né? De um cara muito importante, de um jovem, né? Mas não só um jovem, um guerreiro, mas não só um guerreiro, um profeta. Não só um profeta, um pastor. E não só um pastor, um rei. Amém? Vamos falar da história do jovem Davi, uma das mais conhecidas da Bíblia. Talvez, quem nunca ouviu falar de Davi, né? Mesmo não sendo crente, sempre deve ter escutado em algum pedaço a história do rei Davi. História linda, poderosa, que impacta muita gente. Mas a gente não vai falar sobre Golias, nem sobre o quão corajoso ele foi, nem sobre como ele sabia tocar a harpa. Não. Vamos falar hoje de algo mais profundo, de algo mais íntimo do Senhor, entre o Senhor e Davi, que ele possa estar passando para nós, que ele já está passando para nós, esse exemplo. Porque Davi, ele, para mim, a minha opinião, é uma das pessoas mais citadas na Bíblia como o homem, o ser humano que define, basicamente, um ser humano. Tudo. Desde a sua humildade, desde a sua coragem, desde o seu coração quebrantado, dos seus pecados, das suas crises, de um coração ensinável. Vamos falar hoje desse grande homem, desse grande servo do Senhor, desse homem que até o último dia de sua vida ele quis agradar o Senhor, ele quis adorar o Senhor, e que ele seja um exemplo para nós todos os dias, um homem segundo o coração de Deus, né? Muito conhecido. Amém? Vamos falar em 1 Samuel, capítulo 16.
Aleluia. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, fala CCM. Cola com o irmão do lado. Ou presta atenção aqui no telão. E deixa Deus falar. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. O tema da nossa mensagem é a metanoia de Davi. Todo mundo, alguém sabe o que significa metanoia? Isso aí, mudança de direção, mudança de rumo. A nossa irmã acertou. A metanoia de Davi. Davi não teve uma ou umas metanoias. Ele estava em constante metanoia. Toda vez que ele pecava, ele mudava a direção dele. Toda vez que ele fazia algo diferente, ele mudava a direção dele. A direção mudava, mas o foco sempre foi Jesus. O final sempre foi Jesus. Não importa qual caminho ele pegava, no final, aonde ele queria chegar, sempre era Deus. Sempre era Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, diz o seguinte. Todo mundo achou. Então, perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula que está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, o ungiu na presença de seus irmãos e, a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Família, alguns estudiosos acreditam que Davi nesse dia, nessa época, ele tinha entre 15 a 14 anos, por aí. Quando Samuel ungiu ele rei. Rei, cara, naquela época não tinha presidente, não tinha ninguém. Ele mandava em tudo e em todos. Rei de uma nação. Um profeta veio e ungiu um garoto de entre 14 a 15 anos, rei de uma nação. Rei. Não é o melhor guerreiro, não é o mais sábio, não é o que toca melhor, não era um profeta, era um rei. E para impactar mais ainda, ele foi ungido rei, mas ele era o segundo rei. O primeiro rei tinha sido Saul, estava reinando ainda. Ou seja, o hype dele, a emoção dele devia estar lá em cima, porque ele era a segunda pessoa a ser ungido rei. Um jovem com todo esse poder, um jovem que estava pastoreando suas ovelhas, agora receber essa notícia: você vai se tornar rei. Irmãos, eu não sei você, cara, mas eu fico imaginando Davi: mano, agora eu sou rei, velho. Agora eu vou ser rei. Agora já era. Não vou mais cuidar de ovelhas. Eu não vou fazer mais nada. Eu sou rei, eu mando em tudo. Eu vou ser rei. Foi falado para mim pelo profeta. Foi falado a mim. Davi, nessa hora, devia estar se imaginando: o que eu vou fazer agora? O que eu posso estar fazendo? Para onde eu posso estar indo? Davi poderia estar pensando 1001 coisas. Ele poderia estar desejando 1001 coisas. Eu imagino como é que estava o emocional do Davi naquele momento. Se fosse o meu, eu estava pulando, passando, correndo, e nem acreditar no momento. Pô, rei eu, velho? Cuidando de pastor? Como pastor, cuidando de ovelhas? E meus irmãos guerreiros, mais velhos do que eu, já experientes, e eu, caçula, o mais novo, mais inexperiente, cuida de ovelhas. Vou me tornar rei. Confesso para vocês que naquele momento eu desacreditaria do profeta. Não é possível, não. Eu não. Eu jamais.
E eu fico pensando, Davi falando, aquele fulano vai me pagar, mano. Fez aquilo comigo, falou aquele negócio de mim, né? Eu vou ser rei, filho, vou esquecer disso. Ele vai ver, vou esquecer? Vou nada. Aquele ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? Davi já está pensando nisso. Não, vou agora, meu irmão me tirou, fez bullying comigo. Agora é a hora do troco. Agora é a hora. É agora, não tem jeito. Mas Davi, ele não tinha esses pensamentos superficiais. Davi não teve esses pensamentos superficiais. E se você reparar bem, no final do versículo diz: a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Não falou naquele dia, não falou até aquele dia, falou naquele dia, a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Ou seja, daquele dia em diante, o Espírito Santo estava em Davi. Pensamentos superficiais como esse, Davi não estava tendo. Isso serve de lição para muitos de nós que dizemos: ele é jovem, ele é novo demais, precisamos de alguém mais maduro. Deus não escolhe uma mente madura e um coração longe dele. Deus não vai escolher isso. Deus escolhe um coração quebrantado por ele, ensinável, a fim de conhecer ele todos os dias. E é isso que Davi tinha desde o princípio. E a primeira chave, o primeiro ensinamento que Davi tem para nós com a sua metanoia é reconhecer a direção. Reconhecendo a direção que eu estou, que é errada. Reconhecendo a direção errada. Davi, meus irmãos, ele era um jovem, como eu e você, desacreditado. Era um jovem que o pai dele não acreditava nele, que os irmãos dele não acreditavam nele. Ele era um simples jovem pastor. Nos dias de hoje, ele seria um simples menino que trabalha numa pessoa com uma família mais humilde, cuidando da casa, ajudando a avó, a mãe, o pai. E mesmo sem responder o pai, ele continuava ajudando e obedecendo seu pai. Ele não respondia, ele obedecia o pai dele. Porque se ele não obedecesse, cara, o profeta chegou na casa. É certo que Davi sabia. Davi poderia ter ido lá no profeta lá e falar: ó, profeta, me ajuda. Me ajuda, meu irmão. Ou podia ter ido lá de penetra e observado o que estava acontecendo. Mas ele continuou cuidando das ovelhas do pai dele. Ele continuou lá, cuidando. Sem responder, sem resmungar. Com um coração quebrantado, um coração ensinável. Um jovem, não um pastor. Não um cara que já estava tratado com Deus, um cara que já estava no nível mais profundo com Deus. Não, ele era um jovem. Com pouco conhecimento. Se ele tivesse mundo, ele estaria na escola estudando e não cuidando de ovelhas. E com o pouco conhecimento que ele tinha, ele reconheceu muitas vezes que estava na direção errada. Muitos preferem não ver, nem saber o que estão fazendo de errado. Preferem fechar os olhos para não ver o quão horroroso é a vida de uma pessoa sem Deus. Afinal, ficar parado e não treinar para uma corrida que está por vir é bem melhor do que treinar todos os dias e sacrificar aquilo que você gosta de fazer. É bem melhor você ficar deitado, sentado, assistindo seu filme, sua série, jogando, lendo um livro, do que estar treinando. Bolt, o corredor, aposentado, ele disse uma vez que treinou durante 4 anos seguidos. Treinou 4 anos seguidos para competir e ganhou. Bolt falou isso. Ele não disputou vários campeonatos durante 4 anos. Ele treinou 4 anos seguidos para ganhar. Muitos de nós não conseguem nem treinar um dia. E já queremos ser o campeão mundial.
já queremos ser o bicampeão, o tricampeão. E quando não conseguimos, nos frustramos. Nós desistimos, nós paramos. E olha o que um corredor que treinou, cara, ele treinou 4 anos, incansavelmente. Ele treinou, e treinou, e treinou, e treinou, e treinou, e treinou. E eu falo para vocês que muitas das vezes ele, sim, pensou em desistir. Afinal, 4 anos não são 4 dias. 4 anos treinando, falhando, caindo. E ele não desistiu. Nós paramos com 1 semana. Nós já desistimos, já abandonamos o barco em menos de 1 mês. Não está dando resultado, não está dando resultado, por que eu vou continuar? E eu não falo sobre uma dieta, sobre uma corrida, sobre um campeonato, não. Vamos trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade, a vida com Deus. Queremos curar, fazer milagres, ganhar vidas. Mas um dia lá no secreto a gente não quer. Mais 1 horinha, 10 minutos, 20 minutos, 5. Só lê um versículo. Só grava o número. Não queremos. Mas queremos um resultado de um irmão que cura, que transforma, que prega bem, que fala bem, que restaura, que muda, que faz tudo isso. Queremos o emocional tratado dele. Queremos a mente sarada dele. Queremos o coração moldado. Mas o sacrifício que ele sacrifica, a gente não quer sacrificar. O que ele tem feito todos os dias, mesmo pensando em desistir, a gente não quer fazer. Ele é melhor do que nós? Não. Mais importante? Não. Ele só girou uma chave, só tomou uma vergonha e falou: é agora, eu tenho que mudar. Caiu várias vezes, perdeu várias vezes, falhou várias vezes, pecou várias vezes, mas não desistiu. Ele reconheceu que estava na direção errada. Ele reconheceu que precisava redirecionar os seus olhos. Mas Lucas, eu estou cansado, preocupado. Davi, sabendo que seria rei, ele não procurou um banquinho embaixo de uma árvore. Ele não procurou uma sombra com servos ao seu redor, com um suco de limonada lá, de boa, bebendo. E os servos lá, e ele: estou aí, estou de boa, sou rei. E assim, o rei Davi passou o resto dos seus dias em cima de uma margem alta, verde, debaixo de uma árvore, tomando um suquinho gelado, uma limonada, e os servos dele ao seu redor. Depois daquele dia em diante que ele descobriu que seria rei. Foi isso que aconteceu, gente? Foi isso que aconteceu? Essa é a história de Davi? Não, nunca. É claro que não. Davi continuou por um tempo cuidando de ovelhas. Depois foi chamado para servir o rei, tocando sua harpa, cheio do Espírito Santo. O fato dele saber que ele seria rei não impediu ele de continuar lá no chão, cuidando dessas ovelhas, enfrentando feras, indo para lugares que ninguém queria ir, enfrentando sol, chuva. Ele continuou lá, mesmo sabendo no seu coração e na sua mente que ele seria o rei da nação de Israel. Ele continuou, progrediu, buscou o Espírito Santo. O Espírito Santo nele fez ele saber tocar uma harpa tão bem que o rei chamou ele. Davi não parou a vida dele em cima de um monte mais alto, tomando um suquinho, embaixo de uma chuva. Não, tô aqui, ó, barulho gostosinho de chuva, vou ficar quietinho de casa. Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Não, meu irmão, não. Davi foi mais intenso. Ele fez o que ninguém queria fazer. Continuou lá, cuidando das suas ovelhas, obedecendo o seu pai, que ele mesmo sabia que sofria injustiça, mas continuou obedecendo o seu pai.
Ele não reclamou, ele não ficou chorando à toa, não. Ele continuou. E Deus foi levando ele para lugares que ele nunca imaginaria estar. Lá no versículo 23 diz o seguinte: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Aleluia. Um cara cheio de Deus já estava na sala do rei, e quando o rei estava possuído por espíritos malignos que o atormentavam, Davi pegava sua harpa e, cheio do Espírito Santo, ele começava a tocar, e o espírito maligno deixava o rei. De um pastor de ovelhas já estava cuidando do emocional, do espiritual, do rei, da nação inteira. Mesmo sabendo que seria rei, ele não deixou isso subir para a cabeça, e muito menos para o coração dele, porque o coração dele era de servo, era de alguém ensinável, era de alguém que estava sempre disposto a servir e não a ser servido. Talvez por eu ser um chefe, eu não possa ajudar os meus empregados. Talvez por eu ser um supervisor, eu não possa ajudar os meus líderes. Talvez por eu ser alguém, se estiver precisando de ajuda, eu não posso ajudar porque, sei lá, eu vou me sujar. Não faz parte de mim não. Não, esse fulano aí, nem vale a pena. Por que eu vou ajudar ele? Davi estava cuidando do homem que era o rei de Israel. Mesmo ele sabendo que era rei, ele podia simplesmente não querer servir, porque ele já estava sendo ungido como rei. E não foi uma vez que ele foi ungido rei, foram 3. E mesmo assim, ele continuou a servir com o coração quebrantado. Muitos de nós precisamos do coração de Davi, irmãos, da mentalidade de Davi. A segunda chave é mudando a direção. Como assim, Lucas? Ele reconheceu que estava na direção errada. Muitos de nós, mesmo sabendo que estamos na direção errada, continuamos. Mesmo sabendo que estamos na direção que não devemos ir, continuamos. É mais agradável, é mais gostosinho, é melhor, massageia-me, me conforta. Para que eu vou mudar de direção? Para passar dificuldade? Para passar um estresse que eu não preciso? Para que ter esse trabalho todo? Para que eu vou meter a mão naquilo dali para mim ter que remontar tudo de novo? Para que eu vou mudar de direção? Se a direção errada é bem melhor. E Davi reconhece que ele está na direção errada, e reconhecendo, ele muda de direção. E o incrível é, a mente dele, o coração dele não mudou ainda. Agora Davi já estava num posto mais elevado. Se pararmos para pensar, Davi já estava num posto mais elevado que os irmãos dele, que eram guerreiros fortes, guerreiros reconhecidos pelo exército e provavelmente por muitas pessoas de Israel. Davi estava servindo pessoalmente o rei. E nem os melhores guerreiros daquela época podiam sequer falar com o rei diretamente, como eu posso falar com a Júlia. Nem os pais do rei podiam fazer isso. E Davi já corria, pegava sua harpa e tocava para o rei. E mesmo sendo humilhado pelos irmãos dele, quando mais jovem,
mesmo sofrendo tudo aquilo, depois de todos os acontecimentos que passaram, e ele já estava servindo o rei, ele não menosprezou os irmãos dele, ele não deixou subir para a cabeça, ele não mudou a forma dele de tratar os irmãos dele. Ele estava o tempo todo com amor, com carinho, dedicação. Se possível, servia os seus irmãos. Esse era o Davi. Esse era o Davi. E o incrível é que, cara, se fosse eu, velho, falar, mano, ó rei, aquele meu irmão ali, ó, quando eu era mais novo, fazia isso e isso comigo. Deixa ele lutar hoje não, velho. Tira a espada dele, manda ele pra casa. Dá um balão nele de 10 dias aí. Mas não fala que foi eu não. Não fala que foi eu não. Deixa lá, senão meu pai vai brigar comigo. Não, mas aquele outro outro irmão lá, ó, nunca me defendeu. Era omisso, não falava nada. Eu apanhava e ia lá, ó. Meus irmãos lá. Sério, vai lá, faz alguma coisinha. Só uma, não precisa matar eles não. Mas sei lá, me defende. Não. Isso nem passou pela mente de Davi. Isso nem sequer foi gerado no coração de Davi. Muito pelo contrário, o que ele podia para fazer para ajudar os irmãos dele, mesmo servindo o rei, ele fazia. Mesmo num posto muito elevado, ele ainda era servo. Por fora Davi, um guerreiro que tocava harpa, que deixou de ser pastor, que venceu o gigante, um dos mais conhecidos de Israel, mas por dentro um servo quebrantado, um servo disposto a conhecer mais de Deus, um servo disposto a servir os seus irmãos. Tudo que acontecia com Davi no exterior não mudava o interior dele em momento nenhum. E o capítulo, para mudando de direção, é 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7. Só virar a página. Amém? Todo mundo achou? Quem achou de CCM? 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7. Todo mundo achou? Amém? Amém, igreja? As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Verso 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o rei, senão o reino? Versículo 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Confesso que Deus me pegou nessa, irmãos. Confesso que o Espírito Santo me pegou nessa. Davi começou a lutar batalhas, se tornou um guerreiro famoso, alguém conhecido pelo povo, querido. Porém, Saul começou a invejar Davi. Por causa disso, começou a desconfiar e tentou matar Davi 2 vezes. Todo mundo já olha, nossa, com inveja, tentou matar Davi. Uau! Não, Davi tem que sair da casa dele. Davi tem que mudar. Nós sempre pensamos, nossa, está com inveja. Está com inveja. A primeira coisa que a gente pensa, quando eu não tinha nada, ninguém me invejava. Agora que eu tenho, todo mundo me inveja? Ah, poxa, para com isso, velho. Só porque eu abri meu negócio próprio agora, todo mundo está me invejando? Só porque eu passei naquele curso, naquela faculdade, todo mundo está me invejando. Aquele fulano lá está me invejando. Aquela fulana está me invejando. Não, mas eu comprei um carro. Olha o olho gordo. Senhor, repreende esse olho gordo em nome de Jesus.
A gente pensa isso. Nós pensamos isso. Senhor, mas eu casei. Muitos não casaram, vão ter inveja. Repreende, Senhor, em nome de Jesus. Estou desviado, tentar acabar com o meu casamento. É o que a gente pensa. Senhor, eu não tinha nada, agora que eu tenho muito, todo mundo quer olhar para mim. E na Bíblia fala, Davi, vendo que Saul estava com inveja dele, foi para aquelas irmãs que cantavam e disse: você viu o que Saul fez? Tá com inveja de mim. O rei, mano, com inveja de mim. Eu? Tentou me matar 2 vezes. Você viu isso? O rei, mano. Tá de brincadeira, Davi? O rei. Na Bíblia fala isso, gente? Fala? Não, eu não li, pelo menos. Pelo menos eu não vi isso lá. A gente, sempre que vai crescer, vai ter umas pessoas querendo tomar o meu lugar. Você batalhou, sempre vem insetos atrás da luz que você está produzindo, do que é seu. Não. Não é isso. Não é isso. Não é isso que o Senhor nos diz. Essa noite, através da vida de Davi, a gente vai ver o que realmente o Senhor tem a nos dizer. Essa noite o Senhor vai falar para a gente. Não é sobre ficar reclamando, murmurando, não. Porque a gente sempre pensa na inveja, a gente sempre pensa, tem ninguém me olhando, tem uma menina me olhando, nossa, está com inveja de mim. Você pode ler a Bíblia inteira, em nenhum momento Davi vai falar, o rei teve ciúmes de mim, teve inveja de mim. Falavam que ele matava milhares, eu matei dezenas de milhares. Você não vai ver Davi falando isso em nenhum momento da Bíblia. Davi, ele não queria mostrar para as pessoas. Ele não queria fazer nada disso. Ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado com as coisas alheias que as pessoas estavam falando. Ele não estava preocupado com as fofocas que estavam acontecendo. Porque muita gente naquela época, certo, estava dizendo. Davi matou dezenas de milhares. O rei matou só milhares. Davi é mais querido. Davi não estava preocupado com nada disso. E se ele estava escutando, ele nem estava prestando atenção nisso. Os olhos dele estavam no Senhor. O coração dele estava no Senhor. A mente dele estava constantemente buscando agradar o Senhor. Davi estava atento para o Senhor e não para o que o povo falava. Estão falando isso, mas o foco está no Senhor. Estão comentando isso, mas eu estou atento no Senhor. Estão dizendo coisas, mas eu estou buscando o melhor, que é o Senhor. Estou procurando o Senhor, não estou procurando coisas alheias. Estou procurando a verdade de Deus. Davi não queria ser famoso, não queria ser reconhecido. Ele não queria ser o melhor, ele só queria entregar o melhor para Deus. E não porque ele queria ser melhor do que os outros entregando o melhor, não. Ele queria entregar o melhor porque ele sabia que Deus amava ele. Porque ele sabia que ele era servo, então ele procurava sempre entregar o melhor para Deus. Como assim, Lucas? Fazendo para os homens como se fosse para Deus. Era isso que Davi buscava o tempo todo. Fama, riqueza, poder, ele não queria isso. Ele queria o melhor da parte de Deus. Ele queria entregar o melhor dele para Deus. Aleluia. Davi estava sempre buscando, focado no Senhor, de tal maneira que nenhum desses tapinhas nas costas, nenhuma dessas palavras bonitas tirava os olhos do Senhor. Tirava os olhos de Davi do Senhor. Nenhum dessas palavras, não, Davi, você é top.
É certo que os guerreiros chegavam falando: Davi, você é sinistro, mano. Quero estar contigo. Eu quero estar lutando contigo, mano. Você é um cara implacável. Você é um cara que o Senhor está com você, cara. Melhor que o rei, mano. Melhor que qualquer um que já foi. Davi não estava. Nem ligava para esses tapinhas nas costas. Nem ligava para essas palavras bonitas que massageiam egos. Ele estava sempre focado no Senhor. Porque ele sabia que mesmo como o melhor guerreiro, o Senhor ungiu ele não como o melhor guerreiro, mas como um rei, quando ele ainda era pastor. Se você é um servo, se você é alguém que serve a Deus de verdade, não importa o posto, não importa o status, não importa aonde você estiver, o seu coração humilde, quebrantado de servo, vai estar sempre queimando em servir. Essa é a realidade. Pensa alguém que não tinha nada, já está começando a subir. E mesmo assim não deixou o poder, a fama, a riqueza subir para a cabeça dele. Muito pelo contrário. As verdades, o amor, a transformação, a cura de Deus e tudo que o Espírito Santo gerava nele, era isso que ele buscava alimentar todos os dias. Porque senão ele já teria se perdido, irmão. Qualquer um já teria se perdido. Mas ele não, continuou focado. Continuou atento. Tá, Lucas, você é bom isso. Meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Não, Lucas, mas você é supervisor agora. O meu alvo é Cristo. Mas você agora é isso, aquilo. Não, o meu alvo é Cristo. Você tem isso, tem aquilo. Não, o meu alvo é Cristo. Não importa o que eu tenha, não importa o que eu faça, não importa o que eu ganhe, quantas pessoas me abençoem, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu vivo para Ele. Foi isso que Davi pensava todos os dias. Porque, irmão, palavras bonitas, tapinha nas costas, é o que o ser humano mais gosta. Ó, o brabo chegou, pô. Olha lá quem tá pregando hoje. Olha quem tá tocando hoje, mano. Olha quem dançou hoje. Você viu quem tá presente na nossa igreja hoje? Fulano de tal banda, mano. Você viu, pastor? Rapaz, brabo. É o que o ser humano mais gosta. Mas eu não canso de falar para mim, como eu ensino para os meninos. Não deixem palavras bonitas enganarem vocês. Não deixem tapinha nas costas iludir vocês. Não somos nada. Jesus é tudo. Somos menos que nada, mano. Não somos. Se João não era digno nem de amarrar as sandálias de Jesus, dito pela Bíblia, dos nascidos de mulher, o maior, se ele não era digno nem disso, imagina eu e você, irmão. Não somos nada. Menos que nada. Se tem um lixo, somos menos que aquilo. Mas o Senhor amou a mim e a você, como amou a Davi. E por isso Davi não deixou que nenhum tapinha nas costas tirasse o foco dele. Ele estava certo que ele estava errado e que ele precisava mudar de direção. Ele tinha certeza plena disso. Eu fico imaginando vários caras falando: Davi, precisa disso não, mano. Deus está com você, cara. O Senhor te ungiu rei. Para que você precisa sacrificar isso, cara? Para que você precisa fazer aquilo? Qual o motivo disso? E Davi, não. Aqui não. Eu tenho que fazer, eu tenho que sacrificar. Eu tenho que mudar constantemente. Mas você já mudou de novo. Mas você já mudou de novo. De novo, e 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 de novo. Até que cada vez mais eu me pareça com Ele. Aleluia, irmãos. Davi não precisava de nada que o ser humano dava. Ele precisava de Deus todos os dias. Ah, Lucas, mas
Os caras não falavam nada disso para Davi. Irmãos, quando você toca bem, quando você faz alguma coisa bem, ninguém vem para você falando, ó, mano, você fez errado. A maioria, para não dizer ninguém, vai dizer, parabéns, velho. Rapaz, representou, moleque. Você fez bem agora, irmão. Minha irmã, que é isso? Você acha que não falavam isso com o Davi? Que agora tinha numa cidade pessoas gritando que ele era maior do que o rei? É certo que falavam. Se falam para mim que eu não sou rei, imagina para Davi. Mas mesmo assim, Davi continuou com o foco dele. Davi continuou perseguindo Deus. Davi continuou indo mais fundo, continuou sacrificando, continuou indo, continuou adorando. E não deixou que nada disso impedisse a adoração dele. Que nada disso impedisse quem ele era. Que nada disso mudasse quem ele era. Ele continuou. Daí já de um jovem, um mero pastor, o menor de sua casa, que ele tinha 7 irmãos e 2 irmãs. O caçula, agora, de um cara que tocava harpa, agora, para um guerreiro com um grito de guerra maior do que o próprio rei. Uau, todo mundo, caramba. Davi tá crescendo, mano. Tá vendo lá? O Carlos tá crescendo, mano. Tá vendo lá? Fulano tá crescendo, mano. Rapaz, não, filho, vamos colar com ele. Vamos fazer isso. Aí Davi dizia, não, vai embora. Quero você aqui não. Quando eu tava no pouco, ninguém quis estar comigo. Agora que eu tô no muito, que todo mundo quer estar. Já quer chegar e sentar na janela, jogador? Aí não, né, poxa? Aí não, né? Chegou agora, pô. Davi não. Quer estar comigo? Pode vir, pô. Mas como assim? Você vai aprender mais de Deus, mano. Mas eu falava isso, você vai aprender mais de Deus. Mas eu só tô aqui por interesse. Você vai aprender mais de Deus. Como assim, mano? Porque é isso que eu tenho a oferecer para você. Não é riqueza, não é carro, não é algo bonito. É Deus, é isso que eu tenho a oferecer para você. É isso. Mas como assim, mano? Você é o topo, você é o cara que está naquele nível. Não, mano, mas eu só tenho Deus. Não é sobre fama, não. Eu tenho Deus. Se quer estar perto de mim, beleza. O que você vai ter? Mais de Deus. Mas nem colava comigo. Você vai ter agora mais de Deus. Mas isso. Cara, tudo que você está vendo ao meu redor, eu imagino Davi falando isso. Fama, dinheiro entrando, pessoas elogiando. Tudo que você está vendo, para mim é como nada. Porque tudo que eu tenho é Deus. Então se você quer ter o que eu tenho, você vai ter Deus. Mas e a riqueza? É Deus. E a minha fama? É Deus. É Deus. E eu imagino daí Davi subindo, crescendo, melhorando, indo mais fundo, os tapinhas nas costas aumentando, Davi já pulando de nível, já enfrentando posições, enfrentando pessoas, enfrentando regiões, lugares, sistemas, e ficando cada vez mais famoso, cada vez mais habilidoso, cada vez mais reconhecido como uma pessoa que era temente a Deus, como um homem que adorava o Senhor, como um homem que o buscava. E nesse ponto, meus irmãos, nesse ponto muitos de nós nos perdemos. Nesse ponto, a nossa identidade vai embora. Nesse ponto, a identidade de um cara servo, tranquilo, humilde, vai embora.
Eu tenho fama, eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser, mano. E nesse ponto, a identidade de muitos se vai. Ou nesse ponto, muitos reconhecem que não têm identidades formadas. Muitos reconhecem que são frutos do meio e não frutos de Deus. O terceiro ponto, a terceira chave, é a identidade de Davi. Davi não carregava a identidade dele no bolso. Não carregava ela na bolsa, na mochila, na alparca, em algum pano. Ó, tá aqui, ó, Davi, o cara que toca a harpa pro rei, que matou dezenas de milhares. O brabo chegou. Abre a porta. Não. A identidade de Davi era de um homem quebrantado ao Senhor, de um homem que beirava quase a um profeta, que naquela época era alguém santíssimo, um homem que, mesmo guerreando, mesmo com fome e poder, poderia se perder, a identidade dele era de um cara que buscava o Senhor constantemente, que a fama, dinheiro e todo o resto não mudavam a identidade dele, não mudavam quem ele era. A identidade dele não era carregada no bolso, era carregada nas palavras dele, nas atitudes dele, no viver dele, no caráter dele, na forma quando ele pensava, como ele desejava. Essa era a identidade de Davi. Um homem que buscava o Senhor, não melhor que ninguém, e se pudesse, servia a todos. Nesse ponto, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aí? É isso aí. Todo mundo achou? Vamos começar então. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou. Aí vamos lá para o versículo 20. Versículo 20 diz: Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Ele disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente de escravas e de servos, como um homem vulgar. Versículo 21. Mas Davi disse a Mical: Foi perante ao Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da tua família, quando me designou soberano sobre o povo, o Senhor sobre Israel. Perante o Senhor celebrei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Agora Davi, já como rei, passados-se muitos anos, e um ponto que eu quero destacar, pessoal: Davi tinha 14 anos quando foi ungido rei. Daí para frente, de anos em anos, foram 3 vezes. É dito que quando Davi assumiu o trono de Israel, Davi tinha entre 37 a 38 anos. Mais ou menos aí dá uns quase 20 anos, 18 anos por aí. De um cara que recebeu a unção de um profeta
de que seria rei, assumiu o reinado só com 30 e tantos anos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O que Deus quer fazer conosco não é no nosso tempo, é no tempo dele. O que Deus quer fazer em mim e em você é no tempo dele. Ah, Lucas, mas eu quero agora. Falou que você rei, tem que ser amanhã. Não é assim, cara. O rei assumiu o trono mais de 15 anos depois. Não murmurou, não questionou, não brigou pelo trono. Muito pelo contrário, Davi em algumas situações disse que se precisasse, ele não seria rei, deixaria o trono para alguém da família de Saul. Ele não ficou correndo atrás, não, eu sou rei, eu vou lá. É meu direito. Muito pelo contrário, Davi respeitou o tempo do Senhor. Davi respeitou o processo do Senhor sobre a vida dele. Porque ele sabia que se Deus não tinha ungido ele, levantado ele como rei, naquele mesmo dia, algo o Senhor queria fazer com ele. E à medida que Davi se tornava cada vez mais importante, o Espírito Santo estava cada vez mais sensível em Davi. Davi tinha uma identidade forjada no Senhor, a ponto de saber quem ele era, pois ele era o mesmo na presença de Deus e na presença dos seus amigos, na presença da família e na presença de um escravo. Davi sabia quem ele era. Não é pelo fato dele ser rei, ou ele ser um pastor, ou ele ser um supervisor, que ele não pode adorar o Senhor, que ele não pode dançar. Mas mais importante do que isso, Davi disse para ela: enquanto eu viver e eu for rei, eu vou me humilhar. Sobre qualquer um eu vou me humilhar. Para que o Senhor cresça, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar, não importa, eu vou me humilhar. Eu sou rei, vou me humilhar, porque o Senhor é maior do que eu. O Senhor é maior do que qualquer rei, porque Ele é o rei eterno, o rei soberano, e não há nenhum outro maior do que Ele. Davi sabia disso. Então, se ele se prostrava, se ele se quebrantava, se ele se humilhava, é porque ele sabia que o Senhor dele era maior do que ele. E ele sabia que o fato de pessoas estarem dizendo que ele era o rei, que ele não precisava fazer isso, não. Ele sabia que se ele se prostrasse, como ninguém nunca tinha feito, como nenhum rei fez, como Saul não fez, ele sabia que o Senhor se agradaria disso. Davi, que foi ungido como um servo do Senhor, como um rei, ele era servo de Deus, amado por Deus. E que ele sabia que a sua vida tinha sido mudada por Deus. E que ela tinha que ser uma adoração a Deus. Não importa o que você faz da vida, não importa se você tem muito ou pouco. Mano, presta atenção. Irmãos, presta atenção. Você pode falar: louve, engrandeça a Deus, engrandeça o nome dEle. Se você tem 2 braços, adore, aplauda, toque, faça arte, mas adore o Senhor. Ah, Lucas, eu tenho só 2 pernas. Dance, faça um teatro, adore o Senhor, engrandeça o nome dEle. Se você não tem nada disso, ainda que te falte tudo, que a sua vida seja uma adoração para Deus, que a sua vida seja algo novo para Deus. Lucas, me falta muita coisa ainda, cara. Entregue esse pouco que você tem para Deus. Afinal, Deus não quer o muito que você tem, não. Ele também não quer o pouco que você tem. Ele não quer o seu carro, Ele não quer a sua fama, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer nada. Ele quer algo que para Ele vale mais do que ouro, rubi, joias, terras, tudo. E que para nós vale nada. Ele quer o nosso coração todos os dias. E que tudo isso
seja uma forma de adoração a Ele, para a honra e glória dEle, para todo sempre. O Senhor Deus, quando Davi fala isso, Davi mostra para Mical e para muitos ali que estivessem perto dele, ele mostra que não importa onde eu esteja, eu vou adorar o Senhor. Não importa em qual posição eu esteja, eu vou adorar o Senhor. Não importa qual seja o meu lugar de destaque, em todo lugar que eu estiver, eu vou adorar o Senhor. Aleluia! Glórias ao Senhor. O quarto e último ponto é uma coisa que para mim define Davi como um ser humano que mostra todos os aspectos de um ser humano em todas as suas verdades. Davi vencendo as suas crises. Quantos de nós não tem crises, irmão? Quantos de nós já não passou por umas crises, meus irmãos? Quantos de nós não está vivendo uma crise? Quantos de nós já passou por situações e momentos que a gente pensou que não ia conseguir? Quantos de nós dizemos, eu vou parar, eu não vou continuar, mano, não dá mais. Mas Davi viveu uma crise? Várias. Uma não, várias. O rei Davi venceu várias crises. Mas ele era o rei, por isso mesmo ele viveu crises. Mas ele era alguém cheio do Senhor, por isso mesmo ele viveu crises. Davi era cheio do Senhor, mas como nós, ele também era carne. Quantos de nós já, diante de um problema, diante de um pecado, diante de uma crise que parecia um turbilhão, não se afastou do Senhor? Eu sou o primeiro. Quantos de nós, diante de alguma situação, a primeira atitude que tem é se afastar de Deus? Tá ruim, eu vou embora. Deu ruim, eu vou embora. Cara, eu tô doido, minha casa tá desse jeito, eu vou embora. Não vou mais pro Senhor. Não vou mais caçar a Deus. Quando peca, a primeira coisa, eu vou me afastar do Senhor, porque eu não sou digno. Eu tô sujo, eu tô suja. Eu não mereço estar perto do Senhor. Eu não mereço adentrar a presença do Senhor, do Rei Eterno. Quantos de nós já não passou por uma crise, um pecado, algum problema assim, alguma dificuldade? Davi passou por várias. Posso te dizer uma coisa? Ele venceu e não parou. Ele venceu e não parou. Ele continuou. Estava ruim, ele adorava. Estava perdido, ele adorava. Não podia fazer nada, ele adorava. Era humilhado, ele adorava. Ele perdia, ele adorava. Ele pecou, ele adorava. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era um cara perfeitinho, camisa social que não peca, cabelinho na régua e não peca, o menininho pai não peca, não. O perfeitinho não. Ele era um pecador e um dos mais pecadores, mas ele reconhecia que toda vez que ele pecava, ele tinha que se aproximar ainda mais de Deus. Ele reconhecia que ele tinha que se chegar ainda mais de Deus, porque o pecado quer que você se afaste de Deus, e Deus na verdade quer que você se achegue a Ele. Mas Lucas, eu pequei. É aí que você tem que se achegar. Se eu me afastar, vai resolver? Não, vai piorar. Se eu for embora, vai resolver? O problema vai me perseguir, mano. Se eu for me deitar, for me paralisar, for me trancar, vai melhorar? Não. Se eu descontar, começar a, sei lá,
agredir os outros em palavras, em atitudes, começar a ser ignorante, vai melhorar? Não, só vai piorar. Mas se eu entender isso de verdade e começar a me quebrantar perante ao Senhor, começar a buscar a face dele, mesmo errado, mesmo pecado, mesmo fazendo tudo isso, mesmo errando da forma pior, mesmo me sujando, ele é limpo o suficiente para me limpar de todos os meus pecados. A gente pensa que na verdade o nosso pecado suja ele, quando na verdade, muito pelo contrário, a salvação dele, a luz dele, a pureza dele, a santidade dele limpa o meu pecado, tira a minha sujeira, tira aquilo que é ruim de dentro de mim. Davi pecou muitas vezes, mas mesmo assim era um homem conhecido como segundo o coração de Deus. Quando Davi envia Urias para a morte, para ter Batseba, nessa ocasião o profeta foi enviado por Deus para falar com Davi sobre o seu pecado. Davi reconhece que pecou, Davi entende que pecou e se arrepende. E o arrependimento dele foi tão instantâneo, numa metanoia tão profunda, que Deus o perdoou. E depois de todo o ocorrido, depois que um filho dele morre, depois de tudo que acontece na família dele, depois de tudo isso, Davi continua adorando o Senhor. Quantos de nós, quando recebe uma palavra profética, quando recebe algo novo, diz: poxa, Senhor, mas o Senhor faz isso e isso comigo, está acontecendo tudo isso. O Senhor disse que eu conseguiria, o Senhor disse que eu conseguiria, o Senhor disse que eu iria mais fundo, então por que está acontecendo isso? O Senhor declarou isso sobre a minha vida, sobre a minha família, e agora meus filhos estão se matando. Davi não parou de adorar, Davi não parou de buscar, Davi não parou, ele não cessou a adoração dele em nenhum momento. Ele continuou buscando incansavelmente. Davi mesmo assim continuou buscando e adorando, encontrou sinceridade e compaixão, e o Senhor sentiu tudo isso por Davi. E sobre o seu filho Davi, ele derramou um perdão tão bom, tão poderoso, tão grandioso, que Deus disse para ele que ele teria um filho, e esse filho seria chamado Salomão, e ele sentaria no trono, e ele construiria o templo que Davi queria construir para Deus. Mas não acaba por aí. O amor de Deus para com Davi foi tão grande que só mandou o profeta. Só porque, irmão, você tem noção do que é Deus amar tanto o seu filho, mas Ele amar tanto você, se agradar tanto de você, que Ele manda um profeta na sua casa, não para te entregar uma revelação que o céu vai se abrir, não para te entregar uma cura, não para te entregar algum tipo de milagre, não. Ele manda um servo dele, o profeta Natan, na casa de Davi, para dizer o seguinte: o Senhor se agradou do menino e mandou dar o nome dele de Gedias. O que significa Gedias, Lucas? Significa querido do Senhor, amado pelo Senhor. Ou seja, o amor de Davi foi tão grande que por amor a ele, o filho dele era querido do Senhor, o filho dele era amado pelo Senhor, era amado do Jeová, era amado de Javé. Aleluia, velho. Deus é tão bom, irmãos. E sua misericórdia infinita nunca acaba. A sua graça é maior do que a gente pode imaginar. Tudo isso, mesmo Davi tendo suas crises, mesmo Davi passando tudo isso, Davi não cessou a sua adoração, Davi não parou, Davi continuou prosseguindo cada vez mais. Diferente de nós, irmãos, Davi não buscava o Facebook, o Twitter, o Instagram para postar lá as suas crises, postar lá os seus anseios, postar lá as indiretas.
Davi procurava o profeta para aconselhar ele, que era uma rede social privada, digamos. E quando estava uma crise tão forte, Davi procurava o Deus vivo, os pés dele. Procurava um lugar secreto. Ele botava as crises dele, os medos dele para fora, nos pés do Senhor. Ele buscava os pés de Deus. E não um amigo ou amiguinho para ficar fofocando, para falar, para mandar uma indireta, não. Ele buscava os pés do Senhor. Não buscava o Face, o Insta, nada disso. Ele buscava os pés do Senhor constantemente. Pode caçar lá, mas não vai ter. Porque diferente de muitos de nós, Davi pode ser um exemplo para nós, porque ele não ia para qualquer um contar o seu problema. Ele ia para um profeta. Para muitos de vocês conseguirem entender, um profeta na nossa realidade seria um homem ou uma mulher que você vê Deus. Um homem ou uma mulher que você vê as características de Deus. E quando ele não tinha essas pessoas, quando ele estava sozinho, quando ele buscava ficar sozinho, ele buscava os pés do Senhor. Ele buscava os pés de Deus. Davi não ia para qualquer rede social reclamar da vida, de tudo, do mundo. Davi ia colocar as agonias dele, os anseios dele, os medos dele no Senhor. E quando a sua alma gritou, estava em grande tristeza, em um grande despertar, em um grande gritar por socorro, Davi não correu pro Face, Davi não correu pro Insta, Davi não correu, mano, para nenhuma rede social. Não. Davi correu para o Senhor. Davi correu para os pés de Jesus. Davi correu para mostrar as suas dores, as suas angústias, os seus medos. Ele não foi buscar uma indireta. Ele não foi buscar alguém para poder falar de tal fulano, para poder reclamar para outra pessoa e falar não. Ele buscou o Senhor. Ele buscou os pés do Senhor. Ele buscou um lugar secreto. Ele buscou a justa justiça do Deus eterno. E quando uma crise estava afundando a alma de Davi, em tristeza, em agonia, em desespero, em alguma coisa que podemos exclamar como, podemos dizer como algo que você não conseguiria, estava beirando quase que a um suicídio, estava quase que desistindo de tudo, da vida, de tudo. Davi fez algo, ele nos ensinou algo que muitos de nós precisamos todos os dias. Quando Davi estava passando por tudo isso, Davi não correu para ninguém. Davi não correu para uma empresa, para um amigo, para um ministro de louvor, para um pastor. Davi não correu para ninguém disso, nenhum deles. Davi correu para os pés de Deus. E a prova disso, aleluia, Deus. A prova disso é que lá em Salmos, capítulo 42, versículo 5, diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Deus eterno, e não há outro como tu, Deus. Se coloca de pé, meu irmão, e diga para uma crise que você está vivendo. Canta esse louvor para uma crise que você está vivendo.